Sejam bem-vindos novamente aqui aos estudos da TV Êxito no programa Clique Jurídico. E na edição de hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Sérgio Geromes. Ele é professor do curso de Direito na graduação, membro efetivo da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Paulo e também é professor do curso de pós-graduação em Direito Previdenciário aqui no curso Êxito. E ele vai falar um pouquinho hoje sobre prazo decadencial. Então, seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Em que momento que o prazo decadencial foi estabelecido no sistema previdenciário brasileiro? Bom, Luiz, é um prazer estar aqui mais uma vez no curso Êxito. Eu que sou professor no curso de pós-graduação em Direito Previdenciário, uma satisfação imensa mais uma vez estar aqui. E hoje a gente bate esse papo de um assunto extremamente relevante para o direito previdenciário, que é o Instituto do Prazo Decadencial, que não é uma inovação do direito previdenciário muito antiga, tá? Esse instituto é bem recente para o direito previdenciário. Até 1997, exatamente em junho de 1997, não se falava em prazo decadencial no direito previdenciário. A gente tinha sim um instituto do prazo prescricional, tá? Que este é de 1991. O prazo prescricional não é uma inovação única do direito previdenciário. Existe desde 1932, com o decreto 20.910. Ao contrário do prazo decadencial, que é bem recente, um instituto novo para o direito previdenciário, previsto hoje exatamente no artigo 103 da Lei 8.213, que foi instituído pela medida provisória 1523, que é de junho de 1997. Então, antes desta data, não se falava em prazo decadencial para o direito previdenciário, e sim em prazo prescricional, que era de 5 anos, né, e para cobrança das parcelas devidas e não paga na data aprazada. Legal. Professor Sérgio, e em quais situações que há a incidência do prazo decadencial? Bom, esta é uma pergunta extremamente importante, e que a gente tem que fazer uma leitura bastante específica do artigo 103 para poder identificar as situações exatas em que o prazo decadencial vai incidir. A leitura do dispositivo da Lei 8.213, a gente destaca que o prazo decadencial é de 10 anos para quando houver pretensão de revisão do ato de concessão. Daí a gente pode traçar 3 caminhos bastante distintos, né? A gente identifica de antemão com essa leitura de que o prazo decadencial não se aplica para a concessão, para o direito à concessão do benefício previdenciário. Isto quer dizer, quando o segurado reúne os requisitos para a concessão do seu benefício previdenciário, não há prazo decadencial que vai incidir sobre esse direito. Se nós admitíssemos o contrário, estaríamos permitindo o afastamento do direito adquirido. Então, daí a gente já identifica a impossibilidade de incidência do prazo decadencial para concessão ou fundo de direito do benefício previdenciário. Depois a gente vai identificar, numa segunda linha bastante determinante, que o artigo 103 destacou que só incide prazo decadencial para o direito de revisão do benefício previdenciário. Isso quer dizer que este prazo de 10 anos só vai incidir quando houver uma pretensão específica de revisar o ato de concessão. Caso contrário, não se admite a incidência do prazo decadencial. Daí a gente pode destacar que algumas revisões bastante características do direito previdenciário, para algumas dessas revisões, mesmo em se tratando de uma ação de revisão, não se opera efetivamente a revisão do ato de concessão. Nós chamamos essas revisões de revisão de reajustamento. E a gente já pode destacar alguns casos específicos, como é o caso, por exemplo, da revisão do buraco verde. Esta, apesar de revisar a renda mensal do benefício, não altera o ato de concessão. A gente revisa a renda mensal atual e não a renda mensal inicial. Esta revisão do buraco verde foi prevista pela Lei 8.870, que é de 1994. Também não incide prazo decadencial para o índice de reposição do teto, que foi previsto pela Lei 8.880, também de 94. E outra que é bastante característica, a revisão do teto,
essas três, dentre outras, não incidem em prazo decadencial. A gente não pode deixar de destacar ainda que só haverá incidência de prazo decadencial para as questões que já foram decididas dentro de um processo administrativo. Se a pretensão do segurado, quando ele tem a intenção de revisar o ato de concessão e o ponto específico da revisão ainda não foi tratado num processo administrativo, também não vai incidir prazo decadencial. É o exemplo, por exemplo, se ele quer trazer para dentro do processo administrativo um fato novo, como, por exemplo, o reconhecimento de um tempo que não havia sido discutido na origem do processo administrativo. Se ele quer inserir algo novo dentro do processo administrativo e com esta inserção revisar o ato de concessão, não é possível admitir a incidência do prazo decadencial. E daí há que se destacar que sobre essa terceira linha de raciocínio, o STJ já tem uma linha, se não pacificada, bastante firme sobre a impossibilidade de incidência do prazo decadencial. E qual que é o termo inicial desse prazo de 10 anos? Esta é outra pergunta, Luísa, bastante interessante, né, e que causa bastante polêmica dentro do direito previdenciário. A gente tem dois pontos bastante específicos e marcantes no artigo 103 que determinam o momento exato em que o prazo decadencial se inicia. Daí a gente pode destacar duas linhas de raciocínio específicas. Quando o ato administrativo é positivo, a gente tem um termo específico. E quando o ato administrativo é negativo, a gente vai ter um segundo momento em que o prazo decadencial se inicia. Então a gente pode dizer o seguinte, que fazendo a leitura do artigo 103, a gente identifica esses dois momentos de forma bastante clara. Se o benefício foi concedido, então nós podemos dizer que o ato administrativo ele é positivo, ou seja, o benefício foi concedido. Para este caso, o prazo decadencial se inicia a partir do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. E daí é que se tomaram cuidados, os operadores do direito têm que tomar um cuidado, uma cautela bastante específica, porque muitas vezes o segurado faz o requerimento administrativo junto ao INSS, mas o benefício demora muito de ser concedido. Pode ser, por exemplo, que o segurado realiza o requerimento do benefício, o requerimento inicial, em janeiro de 2014, nesse caso realizou o requerimento administrativo, mas o benefício efetivamente vai ser concedido depois de 12 meses, por exemplo, lá em janeiro de 2015. Isso quer dizer que o prazo decadencial não se inicia a partir do dia em que ele fez o requerimento, e sim a partir do recebimento da primeira prestação. Então, neste nosso exemplo, se o benefício foi requerido em janeiro de 2014, mas foi concedido somente em janeiro de 2015, ainda assim o prazo decadencial não se iniciou. É preciso verificar quando o segurado recebeu a primeira prestação. Pode ser que ele tenha recebido a primeira prestação somente em fevereiro de 2015. Para esta hipótese, então, o prazo decadencial se inicia em 1º de março de 2015. Este cuidado os operadores do direito têm que tomar. No segundo momento, o segundo termo inicial do prazo decadencial é quando o ato administrativo é negativo, ou seja, o benefício foi indeferido. Ainda assim é possível revisar este ato de concessão com a incidência do prazo decadencial, só que ele se inicia em momento diferente. O artigo 103 destaca também de forma clara que quando o ato administrativo é negativo, o prazo decadencial se inicia no momento em que o segurado tomar conhecimento da decisão denegatória definitiva lá no âmbito administrativo. O que eu gosto de destacar sobre essa segunda hipótese é que o segurado toma conhecimento do ato ou da decisão indeferitória a partir do momento em que ele assina, toma conhecimento de forma específica, tomar ciência, não ficar sabendo por algum outro meio, é tomar ciência mesmo da decisão. A partir do momento em que ele toma ciência, toma conhecimento, assinando a decisão indeferitória negativa, ali começa correr o prazo decadencial. E eu gosto de destacar sempre
que nós temos uma quantidade muito grande de benefícios que ainda não se iniciaram, nesses benefícios não se iniciou o prazo decadencial, porque o segurado não tomou ciência da decisão denegatória definitiva lá no âmbito administrativo. O benefício foi indeferido, mas ele não tomou ciência ainda. Nessas hipóteses, o prazo decadencial sequer se iniciou. Essas são as considerações bastante importantes. Muito interessante. Muito obrigada pela sua presença aqui na TV Êxito. Até a próxima, espero que você retorne para dar mais umas entrevistas para a gente. E vocês continuem ligados que em breve teremos mais entrevistas sobre os novos cursos e curiosidades do direito no programa Clique Jurídico. Até logo.